Existem deveres em seu rumo, princípios que deve seguir a qualquer custo, não para ganhar dinheiro ou ser famoso, mas para que você em si esteja em ordem com quem é e com a sua essência. E convenhamos, essa ordem, esse valor com a sua própria existência, é uma riqueza e tanto, e pouquíssimos conquistam. Logo, quer aprender esses princípios e levar a sua vida a um rumo decente? Então vamos ao que interessa. A aceitação do incontrolável. Epíteto dizia o seguinte, abre aspas, não busque que os acontecimentos ocorram como deseja, mas deseje que ocorram como ocorrem, e será feliz. Fecha aspas. Você não mudará aqueles que tentam te perturbar, não trará gentileza a eles, não influenciará a mente desses ignorantes, do mesmo modo que certas injustiças da vida. Não adianta corrigir e nem solucionar, continuarão nesse estado de injusto, e quanto mais você tenta dominar, mais impaciente ficará, prejudicando todas as outras áreas da sua vida. Pois existem certas circunstâncias que corrompem quanto mais você interage. Quanto mais tenta, quanto mais responde, quanto mais age, mais exausto ficará, se desgastando à toa e perdendo energia até mesmo para aquilo que poderia controlar. Ou seja, quando você tenta forçar demais certas coisas, prejudica até mesmo aquilo que poderia ocorrer naturalmente. Por isso, identifique o que não vale a pena. Perceba aquilo que é desnecessário e também o que nunca mudará. Pois quando compreende certos processos injustos da vida e certos tipos de pessoas imutáveis que sempre estarão na infelicidade e ignorância, você tira um peso da sua vida. Você entende que aquilo continuará na mesma sempre. Então, concentre-se apenas no que pode, naquilo que deve mudar, no que precisa se esforçar para manter ou conquistar. E será feliz desse modo, solucionando o que tem solução e ignorando o que deve ignorar. Perfeito, não acha? E essas injustiças, esses absurdos do seu rumo e ações infelizes de outros, apenas considere irrelevante. Aprenda, óbvio, a como lidar, mas é isso. Lide, desvie, continue, sem se afetar. É assim que irá blindar a sua mente. Não é forçando um aspecto de casca grossa ou fechando a cara. É somente deixar fluir, navegando no fluxo certo e evitando os caminhos traiçoeiros e desnecessários. É uma questão de decisão racional e maturidade em entender o que deve ou não ser feito. Distanciamento das paixões. Irritação, perturbações, frustração. Você sentirá isso querendo ou não, mesmo que seja o mais calmo do ambiente. Ainda assim, certos acontecimentos tirarão, mesmo que por alguns segundos, o equilíbrio da sua mente. E nesse intervalo de tempo onde o autocontrole se afasta, você tem opções. Tem a opção de tentar extravasar e fazer o que vier na cabeça, ou puxar a razão de qualquer modo, mantendo-se ao lado da sua lógica. E essa é a diferença entre o fraco e o forte. Não se trata de força física, mas sim de caráter e mentalidade. Quantos foram aqueles que, cheios de músculos, perderam a vida ou a oportunidade do século porque não souberam se controlar como deveriam? Falaram demais, brigaram à toa, gritaram. Perdeu o respeito de todos. Porque agiu como um tolo. Mas aquele que é forte não tem só um corpo harmônico e funcional. Tem também a mentalidade de ferro. Mesmo que sinta raiva, mesmo que sinta pressão atrapalhar o seu julgamento, ele ainda assim respira fundo, não transpassa essa irritação e consegue escutar a razão mesmo com o seu lado negativo, gritando em sua consciência. Porque é isso que acontece, não é mesmo? A raiva grita. A frustração te perturba com pensamentos impróprios.
Mas, se você se concentrar o bastante, escutará a razão cochichando, a intuição sussurrando. E são essas vozes que deve seguir, direcionando esses valores e sabedorias para a sua ação. Indiferença ao julgamento. Vão duvidar do que você faz. Te criticarão justo no seu momento mais crítico e falarão pelas costas coisas que irão te magoar. Porque pessoas são assim. Falam e ofendem aquilo que não entendem. E em um mundo cheio de ignorância, como compreenderiam a tua força e dedicação ao sucesso? Principalmente em um país onde muitos só querem viver às custas de auxílio e malandragem. Se você procura por ordem, dedicação, progresso, você encontrará também insultos e sabotagens. Você perceberá que muitos que antes diziam gostar de ti e te considerar sentirão uma certa inveja ou incômodo ao ver que você tenta aquilo que eles não têm coragem. Se sentirão incomodados quando você conseguir aquilo que eles nem sequer sonhavam, porque o mundo é assim. Quando você tem aquilo que a maioria não tem, a maioria passa a te odiar e te desconsiderar. E se você se abalar com a opinião, se você permitir que as pessoas te limitem, então encontrará apenas fracasso e mediocridade em sua vida. Mas se você não der a mínima e exaltar as tuas virtudes e objetivos, deixando as pessoas para trás e focando no teu individual, certamente conseguirá o que quer. Certamente sentirá que atingiu seu ápice. E essa é uma das melhores sensações da vida. Sendo assim, pare de pensar demais no que as pessoas andam falando. Chega de se concentrar nas palavras e atos medíocres daqueles que com certeza se incomodam com quem você é e se torna. Essas pessoas nunca entenderão, e por isso mesmo você não deve dar a mínima para o que falam. É apenas ignorância, são apenas rosnados e latidos. E conforme você avança sem demonstrar importância, conforme você demonstra uma postura inabalável, mais autoridade conquista. E diante das suas conquistas, aqueles que falavam besteira, ou estarão te bajulando com o tempo, ou temerão o seu potencial. Humildade diante do universo. Esquecimento é uma dádiva em muitos aspectos. Estar livre de qualquer incômodo ou distração, sem compromisso, sem conversas à toa. Quando você é esquecido, deixado de lado, não se preocupe porque você ainda terá o seu destino. Será você e o seu objetivo. E mesmo que engrandeça, mesmo que alcance a glória, para que ostentar? Para que ser novamente conhecido bem diante dos holofotes? Qual seria a necessidade de uma exposição como essa? Não faz sentido. Não cai bem para o seu estilo de vida. Porque não se trata das pessoas te verem, não se trata de ser reconhecido pelo que faz. Se trata de cada vez mais expor os seus detalhes pessoais e se tornar vulnerável para pessoas que aparentemente são gente boa, mas você nunca sabe de fato. Esse é o problema de se expor. Entenda uma coisa: não adianta nada estar rodeado de pessoas ou cheio de reconhecimento e elogios quando não há domínio em seu próprio terreno. A sua mentalidade, corpo, disciplina, virtude, se você não estiver focado 100% nisso, nada dá certo, nada será bom. Então, as pessoas vão te esquecer, isso é fato. Mas se você se esquecer de si mesmo, é aí que a queda começa. É aí que o problema começa a se transformar em corrupção. Exercício da razão. Seus objetivos são baseados em detalhes concretos ou apenas uma meta genérica? Você realmente tem um plano bem formado ou um plano que qualquer pessoa é capaz de pensar em minutos? Afinal, não adianta imaginar um belo cenário na cabeça e apenas seguir, acreditando que uma hora alcançará essa realidade fazendo pouco. É necessário incentivo, detalhamento, preparação, raciocínio. É estratégia atrás de estratégia.
método atrás de método. E isso custa tempo, energia, foco. Só que para treinar a tua razão, para estimular o seu raciocínio, é assim que deve viver, planejando um passo atrás do outro e um de cada vez. Porque a vida é de fato um jogo, e se você não jogar conforme as regras e nem ter um método correto para avançar, perderá na primeira fase, e sem agir por impulsividade, sem parecer um tonto desesperado. Você tem que avançar na calma, no silêncio e ter a paciência, porque nem sempre o resultado bate na porta depois de uns dias. Às vezes demora meses. Mas essa é a importância da consistência, seguir o método até que dê certo. Porque se você confia no seu potencial e razão, não tem erro, uma hora terá que dar certo. E não adianta também só repetir as mesmas coisas todo dia. Treine a mente, leia, exercite o seu corpo. Busque esse avanço misturado com equilíbrio, já que diante dessa resiliência e calma, você passa por momentos que nem imaginava, adquirindo ainda mais experiência e força de vontade. É um processo que flui naturalmente, mas que para navegar é essencial saber a direção correta. Por isso, boa parte do que fizer tenha uma função. Atente-se aos detalhes e curta a partir do processo, não curtir sem motivo. Praticar a atenção plena. A atenção não se trata só do ato de observar e compreender algo. Se trata de realmente se atentar a estar na frente, a estar a um passo além do que esperavam. Isso é ser atento. É prever o que pode, analisar o que deve e se posicionar bem antes, para estar sempre em vantagem. É ser mestre no que faz. E não por acaso, não só por treino constante, mas sim porque você faz questão. Porque sente uma imensa vontade de ser o melhor. Mesmo que seja o básico, você faz com maestria. Isso é estar atento todos os dias, deixando tudo no lugar, na ordem correta, do jeito que deve ser. Enfim, tenha senso, porque a vida passa, o passado estará sempre te perseguindo e o futuro sempre te preocupando. Mas se no agora você faz o que deve, do jeito bem feito, escapará de todos os males, porque estando em ordem, pode até tropeçar, mas nunca cairá. Treine a resiliência a partir da adversidade. Algumas pessoas reclamam quando as coisas apertam, quando a pressão exige, quando a dificuldade bate na porta desesperada por atenção. E nesse momento, a maioria joga tudo pro alto. Foge do problema, se distrai, cai em vícios, se enfraquece ainda mais, perdendo a oportunidade de resolver na hora que deve. E diante dessa fuga tudo fica mais difícil. E com tudo se dificultando, a pessoa se afunda ainda mais. É um ciclo negativo. Mas, se você para de frescura, se você simplesmente encara a dificuldade, decifra os enigmas e complexidades, treinará a sua mente. E mesmo que fracasse, o treino será concluído, a prática será elaborada. E diante dessas perspectivas e ações, você engrandece como pessoa, amadurecendo, definindo caráter, estimulando o raciocínio. Logo, quando passar por dificuldades, mas encará-las e até resolvê-las, não considere o dia ruim por chegar exausto em casa. Considere como um ótimo dia, porque você foi moldado pela pressão e não cedeu em nenhum momento. Antecipe suas necessidades. O que é que você precisará amanhã? Quando começar tal objetivo, o que te faltará? O que você deve organizar agora para na semana que vem definir o seu melhor? Você não precisa pensar muito à frente, mas deve compreender as suas necessidades no agora e nos próximos dias. Porque desse modo você estará sempre no foco, no ato, na atitude de organizar e elaborar. E você não tem ideia do quanto isso facilita a sua vida e deixa tudo mais leve. Você iniciar a semana com tudo já pronto, com tudo já organizado, deixa a mente fluir melhor, não cause interrupções e você não precisará parar um objetivo para correr atrás de um elemento importante do plano. Isso é antecipar necessidades. Você prever o que faltará para que não falte, pois quando elabora essa mecânica,
Esse método da mente para organizar o seu rumo é como disse. Você mantém um ritmo melhor, porque não terá interrupções, não terá faltas importantes. Você do agora ajudará imensamente o seu eu do futuro. E esse é o sentido da vida, não? Fazer o melhor para o seu eu do futuro ter o melhor. É com ele que deve se importar e cuidar. Prática do Memento Mori. A seriedade, um dos pilares dela é entender que você tem um fim. Quando você compreende que em algum instante, que você não sabe, haverá uma conclusão, um fim, pelo menos nessa vida corpórea, a mente, absorvendo esse fato, torna tudo mais sério. Não a ponto de parar de se divertir ou não se descontrair mais, pelo contrário, você aproveitará ainda mais esses bons momentos, mas excluirá essas distrações ridículas e elementos desnecessários. Você fará um limpa na sua vida. Afinal, como você é capaz de saber que a morte é uma verdade absoluta e ainda assim jogar o seu tempo no lixo? Não seria muita presunção da sua parte, como se desafiasse esse fim? Vai por mim. Se você for humilde em relação a esse fato, se levar a morte a sério, terá mais tempo, porque aproveitará mais e compreenderá a seriedade de cada segundo e minuto que passa. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado. Se gostou do vídeo, deixa aquele like, por favor. Aliás, se ela não for inscrito no canal, tá esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito, não custa nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.